Graça e paz, família Shekinah e todos que nos acompanham na rede social da igreja. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra poderosa para os vossos corações. Hoje é um culto intitulado Culto de Doutrina, que quer dizer ensinamento da palavra. Você vai receber mais da palavra de Deus nesse dia no seu coração. Amém? Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é meu Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, não, não, não. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é meu Deus. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Santo, 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 e santo,
Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais no meu querer. Não vou sair daqui até tocar meu Deus. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti, meu amor. Que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar meu Deus. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Vamos
começar, queridos, o estudo desse dia, eu quero compartilhar com vocês no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 29 e 30, depois vamos pular para o versículo 35 ao 42. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que é antes de mim, porque é primeiro que eu. Vamos pular para o versículo 35 ao 42, amém? Vamos para podermos receber mais da palavra de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Aleluia! E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, porque era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém? Esta é a palavra da qual nós vamos estudar nesse dia, para receber o alimento de Deus para o nosso espírito, que é a sua palavra. O versículo, queridos, 29 e 30, do qual nós lemos, fala sobre João apresentar, queridos, Jesus aqui. Ele diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus. João começa aqui a apresentar a Jesus, dizendo para os seus discípulos, queridos, quem era Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus. Então João declara Jesus como sacrifício pelo o pecado, e de fato a oferta expiatória, o que representava todo o sacrifícios de milhões e milhões de ovelhas oferecidas. E ele continua dizendo que tira o pecado do mundo. O sangue, amados, dos animais só podia cobrir o pecado, não podia tirá-lo. Mas Jesus, ao oferecer-se a si mesmo como sacrifício perfeito, tirou o pecado do mundo. Jesus Cristo, como sacrifício, como o Cordeiro, ele tirou o pecado do mundo. Então, queridos, eu quero trazer para vocês, queridos, agora João apresentando Jesus como o Cordeiro aqui para os seus discípulos. Vamos agora para o versículo, queridos, 37, que nos leva
ao primeiro passo fundamental na vida de um servo de Deus para ser próspero. É necessário que nós venhamos aprender esses 7 passos fundamentais, queridos, para as nossas vidas, para que possamos ser servos amados prósperos. E o primeiro passo está no versículo 37, parte A, queridos, que diz o versículo 37, parte A: e os 2 discípulos ouviram João falar de Jesus. Então, o primeiro passo, queridos, é que eu e vocês venhamos ouvir de Jesus, é que nós venhamos aprender de Jesus, é que nós venhamos ouvir da palavra de Deus, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, é acrescentado fé nos nossos corações. E o escritor, queridos, o livro de Romanos, queridos, capítulo 10, versículo 17, Paulo, amados, aqui, ele diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, amados, é necessário que eu e vocês venhamos ouvir, amados, de Jesus, venhamos ouvir a palavra de Deus, para que a fé, queridos, possa ser acrescentada, para que eu possamos e vocês possamos crescer em fé, é ouvindo a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Porque o escritor, amados, aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, queridos, que todos aqueles que se aproximam de Deus saiba que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, amados, eu e vocês temos que nos aproximar de Deus, queridos, com fé. E a fé do tipo de Deus, para que o milagre possa ser manifestado, queridos. Eu e vocês temos que ter essa fé. E quando nós ouvimos, amados, a palavra de Deus, é acrescentado fé nos nossos corações. Por isso, queridos, que é necessário que venhamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática e obedecer essa palavra, para que possamos crescer em fé. E quando nós obedecemos, queridos, essa palavra que ouvimos, as bênçãos vêm sobre nossas vidas. E a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio, queridos, capítulo 28, versículo 1 e versículo 2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti. Olha, queridos, o que a palavra de Deus nos diz. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós ouvirmos a palavra de Deus, a tendência, queridos, é eu e vocês crescermos, amados. É eu e vocês crescermos em fé. A nossa fé ser, amados, acrescentada através do ouvir falar da palavra de Deus, do ouvir falar do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, queridos, nos fala sobre esse primeiro passo, queridos, fundamental na vida de um servo de Deus para ser próspero, é ouvir de Jesus. Como João estava falando para os seus discípulos aqui de Jesus, queridos. Então, eu e vocês temos que ouvir de Jesus. E eu pergunto para vocês, de quem você está ouvindo falar? É de outra pessoa?
Se for de outra pessoa que você possa estar ouvindo, não vai ser acrescentado fé no seu coração. Mas se você está ouvindo de Jesus, está ouvindo a palavra de Deus, vai ser acrescentada fé no seu e no meu coração. Amém? Esse é o primeiro passo, queridos, para que eu e vocês, como servo de Deus, possamos ter uma vida próspera, que é ouvir de Jesus. O segundo passo, amados, que eu quero compartilhar com vocês aqui, está no versículo 36. No versículo 36 do versículos que nós lemos de João capítulo 1, que fala, queridos, olha o versículo 36 que diz: e vendo passar, amém? E vendo passar. Em outras versões fala de olhar. O segundo passo, amados, é olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, quando os meus olhos e os seus olhos estão tão somente para o autor e consumador da nossa fé, queridos, nós vencemos todos os obstáculos. Os obstáculos, as dificuldades se levantam, queridos, mas se levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso vocês têm que estar olhando com os olhos fitos em Jesus, para que nós possamos vencer, queridos, todos os obstáculos. Se tirarmos os nossos olhos, amados, do autor e consumador de nossa fé, a tendência é nós, queridos, cairmos, a tendência é nós esmurecermos, a tendência é nós enfraquecermos, mas quando nós estamos olhando para Ele, queridos, com os olhos fitos nele, queridos, a tendência é nós crescermos, queridos, nele e cumprir o nosso propósito. E o versículo 36 diz: olhar para Jesus. Por que, queridos, que temos que olhar para Jesus? Porque a palavra de Deus nos diz, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que veio, queridos, para que eu e vocês pudéssemos ter a salvação através dele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que nós temos que olhar para Ele, queridos. Porque quando tiramos os olhos dele, amados, e olhamos para a circunstância, a tendência, amados, é nós declinarmos, é afundar, queridos, como o texto de Mateus 14, versículo 22, fala que Jesus estava andando sobre as águas e os seus discípulos, queridos, estavam ali num barco, onde aquele barco estava, queridos, ali numa situação da qual eles estavam com medo. A palavra de Deus nos diz, queridos, que Jesus começa a andar sobre as águas. E quando eles verem Jesus andando sobre as águas, eles começam a gritar, dizendo que era um fantasma. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus diz: não temas, sou eu. Queridos, eu quero trazer para vocês que aquela situação do vento onde estava soprando o barco, onde os discípulos estavam com medo, pensando que era um fantasma, queridos, mas Jesus estava ali, ele estava no controle daquela situação, mas os discípulos estavam com medo, a ponto, queridos, de Pedro perguntar: Senhor, se é tu mesmo, Senhor, manda-me ir sobre as águas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus dá uma palavra a Pedro e diz: vem. E Pedro desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. Enquanto, amados, a palavra de Deus nos diz que Pedro estava olhando para Jesus,
ele estava andando sobre as águas. Quando ele começou a olhar para a dificuldade, para o vento que batia nele, queridos, ele começou a submergir, ele começou a afundar. Mas a palavra de Deus nos diz, quando ele percebeu que estava afundando, ele clamou ali a Jesus, dizendo: Jesus, socorra-me. E a palavra de Deus nos diz que ele estendeu a mão e ergueu Pedro ali, e ambos entraram no barco. Aleluia! Amados, eu quero dizer para vocês que não é diferente na minha vida e na sua vida. Quando nós clamarmos a Cristo, queridos, ele vai nos socorrer e vai entrar com providência na minha e na sua vida, como entrou na vida de Pedro ali e socorreu, não deixou que ele viesse se afogar, mas Jesus estendeu a mão e andou ali com Pedro e entrou dentro do barco. Da mesma forma, não, querido, será diferente comigo e com você. Ele segura nas nossas mãos para que possamos estar de pé. Então, queridos, o segundo ponto desses passos fundamentais na vida de um servo de Deus para ser próspero, amados, é olhar para Cristo, olhar para o alto, para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Amém. O versículo, queridos, o terceiro ponto do qual nós vamos compartilhar, do terceiro passo aqui, fundamental para a vida de um servo de Deus, queridos, está no versículo 37, parte B do versículo, que diz, amados, para mim e para você, a palavra aqui, e ele diz: e ouviram, aleluias, e seguiram a Jesus. Aleluia, amém? E diz a palavra de Deus, amados, na parte B do versículo 37, e seguiram a Jesus. Amém? Por que, queridos, seguiram a Jesus, amados? Seguiram a Jesus porque era esse, amados, que batizava com o Espírito Santo. Aleluia! Era Jesus quem batizava com o Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz que eles seguiram a Jesus. Por que, pastor Aécio, eles seguiram a Jesus? Porque a palavra de Deus nos diz, em João 14,6, o próprio Jesus, ele se intitulando, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Por isso, queridos, que os discípulos, ao ouvirem João falar quem era Jesus, que eles ali, amados, ouviram falar de Jesus, eles seguiram agora Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós só temos, queridos, verdade. Só podemos encontrar, queridos, o verdadeiro caminho através de Cristo Jesus. E os discípulos aqui, amados, quando ouviram, no versículo 37b, parte B, eles seguiram a Jesus. Por isso, amados, não deixe de seguir a Jesus. Permaneça firme, seguindo esse Deus que é poderoso nas nossas vidas. Amém? Agora vamos, queridos, para o quarto passo fundamental na vida de um servo de Deus para ser próspero. Está no versículo 38, que diz a palavra de Deus: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? Que buscais? Amém? Então, amados, o quarto ponto do qual eu quero compartilhar com vocês aqui, desse quarto passo fundamental para a minha vida e para a sua vida, é buscar Jesus. Buscar a Jesus. A palavra de Deus nos diz
que esses discípulos foram buscar Jesus, foram à procura de Jesus. Eles estavam procurando, buscando Jesus. E eu quero trazer para vocês, queridos, sobre esse buscar Jesus, porque a palavra de Deus nos fala em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, amados, eu e vocês temos que buscar mais a presença do Senhor, estar na presença do Senhor, porque a presença do Senhor é fundamental na minha vida e na sua vida. Então temos que buscar, queridos, através de que, pastor Aécio? Através da oração, através da leitura da palavra, através dessa comunhão na presença de Deus, estamos buscando e nos fortalecendo. Então, o quarto passo, amados, é buscar Jesus, é buscar estar nessa presença, queridos, porque a palavra de Deus nos diz, queridos, que Ele é aquele que está batendo, amados, nas portas para entrar. Por isso que eu e vocês temos que buscar, queridos, porque Ele está batendo. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É isso que ele quer, queridos, comigo e com vocês, que nós viemos buscar estar na tua presença, buscar mais de Jesus para as nossas vidas. Por isso, amados, Ele está batendo na porta para poder cear comigo, cear com você, para poder ter comunhão com a igreja dele. Por isso nós temos que buscar. E aqui a orientação, queridos, aqui da qual João estava compartilhando com os discípulos, foi que eles, quando ouviram falar de Jesus, queridos, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, eles foram buscar Jesus, foram buscar conhecer mais Jesus e estar na sua presença. Aleluia! Amém, amados? E o quinto ponto, queridos, quinto passo fundamental para as nossas vidas também, está no versículo 39. O versículo 39 fala sobre o quinto passo fundamental na minha vida e na sua vida como servo de Deus para sermos prósperos. E diz a palavra de Deus, amados, Ele lhes disse: vinde, aleluia, e vede. Foram e ficaram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, porque já quase a hora 10ª. Amém? A palavra de Deus nos diz que eles foram com Jesus e ficaram com Jesus. Amém? O quinto passo que eu quero compartilhar com vocês, amados, é que eu e vocês temos que permanecer em Jesus, permanecermos firme com Jesus, porque Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é aquele que nos dá segurança. Por isso que temos, queridos, que clamarmos a Ele e estarmos na sua presença, permanecermos, queridos, nele. E a palavra de Deus nos fala, amados, em João, capítulo 15, versículo 7 diz, o próprio Jesus fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! É na presença do Senhor que nós clamamos a Ele, queridos, e Ele nos dá a bênção da qual nós precisamos. É permanecer em Jesus, queridos. Permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. E quando nós, amados, clamarmos, Ele vai responder.
porque eu e vocês estamos permanente, firme nele. Então, permanecer em Jesus, amados, é o quinto passo para que eu e vocês alcancemos a bênção. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Então, quando nós estamos, queridos, na presença, quando nós permanecemos na presença de Deus, queridos, é eu e vocês clamarmos a Ele, amados, e Ele abre a porta que precisamos que seja aberta, porque Ele é um Deus, queridos, que cuida de nós, amém? Então esse foi o quinto passo para mim e para você, como servo de Deus, para sermos prósperos, é permanecer em Cristo, amém? Então, amados, vamos para o sexto passo, para que eu e vocês possamos sermos prósperos, servos prósperos aqui na terra. Está no versículo, amados, no versículo 41. No versículo 41 nos mostra outro passo aqui fundamental que diz: este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Aleluia! Amém? A palavra de Deus nos diz, queridos, que eles aqui estavam testemunhando de Cristo. Achamos o Cristo, achamos, aleluia, a palavra de Deus diz: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Ele estava testemunhando de Cristo aqui, queridos, para os outros. E eu quero chamar a atenção de vocês para o sexto passo fundamental na minha vida e na sua vida, é ser uma testemunha de Jesus aqui na terra. É falar, proclamar da palavra de Jesus para as pessoas, para que elas possam ser salvas, para que elas possam ser alcançadas e serem salvas. Então, amados, o sexto passo é ser uma testemunha de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, queridos, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eu e vocês já recebemos o Espírito Santo e temos que ser agora testemunhas de Jesus, falar de Jesus, testemunhar de Jesus para as pessoas, que Ele cura, que Ele salva e batiza com o Espírito Santo, aleluias. É eu e vocês, amados, que já recebemos o Espírito Santo, temos que testemunhar de Jesus, sermos testemunha de Jesus. Aí ele diz: em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, onde quer que eu e vocês estejamos, temos que ser uma testemunha de Jesus, temos que falar de Jesus, para que as pessoas possam ser alcançadas e salvas pelo poder do Evangelho. E é eu, queridos, e vocês, amada igreja, que temos que ser essa testemunha de Jesus aqui na terra, para que vidas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? E o sétimo ponto, queridos, o sétimo passo fundamental na vida de um servo de Deus, um servo de Deus que ama as vidas, que ama Jesus, queridos. O sétimo ponto está no versículo 42. E o versículo 42 diz o seguinte: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de Jonas. Aleluia! Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Amém? Queridos, o que é que eu entendo aqui nesse versículo
42, e o levaram a Jesus, amém? E o levaram a Jesus. Então ganharam, queridos, Pedro aqui, ganharam ele para Jesus, ganharam esse homem aqui, Simão, para Jesus, porque levaram, queridos, ele para Jesus. E agora Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonas, amém? Então, amados, o sétimo ponto é que eu e vocês temos que sermos ganhadores de almas. Porque o discípulo aqui levou, queridos, Pedro, levou Simão aqui para Jesus. Então eu e vocês, queridos, entendemos aqui nesse versículo 42, da qual levaram até Jesus. Então eu e vocês temos que ser, queridos, o sétimo passo, o sétimo ponto é ganhar almas para Jesus. Porque, queridos, a palavra de Deus é bem clara em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, que o ganhador de almas sábio é. Às vezes nós queremos ser homens e mulheres sábios, amados, sábias, mas não queremos, queridos, nos colocar para ser uma testemunha de Cristo, de levar a palavra de Cristo, para ganharmos vidas para Ele, para o seu reino. Então, se queremos ser sábios, amados, temos que ganhar almas para Jesus. E eu pergunto para você: quanto tempo de cristão, de evangélico você tem, de servo de Deus, serva de Deus? Quantas almas você levou para Jesus? Quantas almas foi alcançada através do seu testemunho, falando de Jesus para ela? Queridos, temos que ser também ganhadores de almas, porque a palavra de Deus diz que os que ganham almas, sábio é. Então vamos ser sábios, amados, para ganhar vidas para o reino de Deus. Amém? Que a palavra do nosso Deus, queridos, possa ser aplicada nos vossos corações. Esse foi o estudo que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com vocês nesse dia sobre esses 7 passos fundamental na vida de um servo de Deus para sermos prósperos, para ser próspero. Então, quer ser próspero? Então, queridos, siga esses passos e muitos outros passos que ainda a Bíblia nos ensina, queridos, para obedecermos. Mas nós trouxemos nesse dia só esses 7 passos que é interessante para que possamos ter uma vida como servo de Deus aqui, próspera aqui na terra. Então, que você tome posse desse estudo da palavra e cresça na presença do Senhor, botando em prática esses passos e outros mais que a Bíblia nos ensina. Nesse momento, eu quero orar com você. Amém? Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento, Senhor, do qual recebemos essa palavra. Essa palavra, Senhor, que nos fortalece. Essa palavra, Senhor, que nos dá força para poder vencer, Pai, os obstáculos, as dificuldades. E nesse momento, Senhor, nós queremos te render graças, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, continue se revelando para nós, continue guardando-nos e nos protegendo e nos livrando, Pai, de todo mal. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda, Senhor, toda a nossa parentela e familiar, Pai. Essa é a minha oração, já te agradecendo, Pai, pela tua proteção, pelo teu cuidado e pelo teu
pelos teus livramentos, Pai, para com a tua igreja e para com os nossos. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, na tua presença, ouvindo e recebendo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a todos.